Olá pessoal, bom dia. Vamos dar continuidade ao estudo dos polinômios. Hoje nós vamos falar sobre o valor numérico de um polinômio. Lembrando que esse conteúdo ainda está no nosso livro volume 1, a partir do capítulo 5, na página 112. Então vamos hoje aprender como calcular o valor numérico de um polinômio. Então eu coloquei aqui o que é calcular o valor numérico de um polinômio. Então vamos ler aqui o que significa. Então, calcular o valor numérico de um polinômio significa substituir o valor da variável em questão. Então, para eu calcular o valor numérico de um polinômio, eu vou te fornecer o valor dessa variável e aí nós vamos substituir aquele valor no polinômio dado. Então, lembrando que o polinômio aqui em questão, que nós estamos trabalhando, vai ser a priori um polinômio com uma única variável. Então, antes de falar do cálculo propriamente dito, vamos falar como é que a gente vai escrever, como é que a gente vai fazer a notação de um polinômio. Então tá aqui, ó. Notação. Vamos representar os polinômios da seguinte forma. Então a gente vai representar por uma letra maiúscula e aqui dentro do parêntese a variável. Então aqui P de x, então um polinômio P de x. Eu posso representar por Q de x, ou por E de x, ou H de x e etc. Lembrando que essa variável aqui ela pode mudar, ela pode ser y, ela pode ser a, ela pode ser qualquer letra que eu quiser, tá? Só lembrando vocês aí. Então tá aqui um exemplo, ó, dois exemplos que eu trouxe aqui de como é que a gente pode escrever um polinômio. Então, ó, exemplo A, P de x é igual a 3x ao quadrado menos 2x mais 1. Então aqui a variável no caso aqui é o x. Um exemplo B, E de x, 2/3 de x ao cubo mais meio de x ao quadrado menos 1/3. Então, são as formas de a gente fazer a representação, que a gente chama de notação. Feito isso, agora sim nós vamos falar de fato de como calcular o valor numérico de um polinômio. Então, primeiro exemplo aqui, determine o valor numérico no caso aqui do polinômio P de x, sendo o P de x igual a 2x ao quadrado menos 3x mais 1, quando o x for igual a 3. Então, eu quero calcular o valor do polinômio quando essa variável for 3. Então, na verdade, nós vamos calcular o P de 3. Então, onde tiver x no polinômio, eu vou colocar o valor que ele me forneceu, que é 3. Então, tá aqui, ó. O polinômio é P de x, está aqui, ele é 2x ao quadrado menos 3x mais 1. E agora, então, nós vamos calcular o P de 3. Então, P de 3 é igual a 2 vezes, quanto é o x? É 3. Então, aqui é 3 ao quadrado, porque o x está ao quadrado, menos 3 vezes o x. O x é 3 mais 1. Então, isso aqui virou uma expressão numérica, né? Então, na ordem da resolução das expressões numéricas, nós temos que fazer primeiro as potências. Então, aqui, 2 vezes 3 ao quadrado é 9, menos 3 vezes 3 é 9, mais 1. Fazendo aqui a multiplicação, que é a ordem de resolução das expressões numéricas, eu tenho 2 vezes 9, 18. E aqui eu posso fazer já essa continha, ó, jogo de sinal, menos com mais é menos, subtrai e conserva o sinal do maior. Menos 9 mais 1 vai dar menos 8. E para finalizar, jogo de sinal novamente, mais com menos é menos, subtrai e conserva o sinal do maior. Então 18 menos 8 é 10 positivo. Então o P de 3 vale 10. Então quando o x for igual a 3, o valor numérico desse polinômio aqui vale 10. Então a gente lê assim, P de 10 é igual a, P de 3 é igual a 10. Vamos ver um próximo exemplo agora. Nesse exemplo aqui eu digo assim, ó, determine P de 1, sendo que o polinômio, tá aqui, o P de x é menos 2x ao quadrado menos 3x mais 3. Então, o que ele quer na verdade aqui? Ele quer que você calcule o valor numérico desse polinômio quando o x for igual a menos 1. Então, ele quer calcular o P de menos 1. Então, vamos fazer isso substituindo o menos 1 onde tiver x e para fazer o valor numérico desse polinômio. Então, vamos lá fazer aqui.
Então vamos substituir aqui. Então vamos calcular aqui, vai ser o P de menos 1. Então onde tiver x eu vou colocar menos 1, então vai ficar menos 2 vezes, como esse valor aqui é negativo, você coloca entre parênteses, menos 1, só que esse x está ao quadrado, então vai ficar ao quadrado, menos 3 vezes x, o x é menos 1, então entre parênteses, por causa do valor negativo, mais 3. Então isso aqui virou uma expressão numérica. Resolvendo essa expressão aqui, eu vou ter P de menos 1, eu vou ter primeiras potências, então vai ficar menos 2 vezes menos 1 ao quadrado, lembrando você que toda potência que tem uma base negativa e elevada ao expoente par vai dar positivo. Então, menos 1 ao quadrado vai dar 1 positivo, que é menos 1 vezes menos 1, que é 1. Aqui, para tirar do parênteses, faço o jogo de sinal, menos vezes menos é mais. Então, vai ficar 3 vezes 1, que é 3, mais 3. E aqui, eu faço essa multiplicação. Então, P de menos 1, menos vezes mais é menos, menos 2 vezes 1 é menos 2. E aqui eu já posso resolver. 3 mais 3 é 6. E para finalizar, o P de menos 1, fazendo o jogo de sinal, menos com mais é menos. Você subtrai e conserva o sinal do maior. 6 menos 2 vai dar mais 4. Então, o valor numérico desse polinômio, quando o x for menos 1, vai dar 4, certo? Então dá 4. Então o P de menos 1 para esse polinômio é 4. Então aqui o valor numérico, 2 exemplos aí para você. E agora nós vamos fazer algumas observações em relação ao valor numérico. Primeira observação diz assim, ó, em um polinômio, ao substituir x por 0, sempre se obtém o termo independente. Então, só lembrando que termo independente de um polinômio é aquele termo que não possui a variável, ou seja, ele não tem a letra. Então, vamos lá. Então, eu coloquei um exemplo aqui, ó. Q de x é igual a 2x ao cubo menos 5x ao quadrado mais x menos 5. Então, ele, na verdade, quando ele diz que ele vai substituir por 0, ele quer calcular, na verdade, o Q de 0. Então, vamos fazer isso. Então, o Q de 0... é simplesmente pegar e substituir aqui no x, onde tem x, colocar 0. Então vai ficar 2 vezes 0 ao cubo, menos 5 vezes 0 ao quadrado, mais 0, menos 5. E se você observar, 0 ao cubo é 0, 0 ao quadrado é 0, então, aí vai ficar 2 vezes 0, que é 0, 5 vezes 0 é 0. Então, observa que essas parcelas aqui, ó, dessa soma algébrica, vai dar tudo 0. Isso aqui vai dar 0, isso aqui vai dar 0. Então, vai ficar assim, ó. O Q de 0 vai ser 0 menos 0, que é 0, mais 0, que é 0, e 0 menos 5, que é menos 5. Então, toda vez que você substituir o valor de x ou de y, de qualquer variável que o polinômio apresente por 0, você sempre vai obter o termo independente, que era óbvio, estava aqui o termo independente, que é aquele termo que não tem a variável. Então, toda vez que você substitui x por 0, você obtém o valor numérico, na verdade vai ser o termo independente do polinômio. Segunda observação diz assim, nos polinômios, ao substituir x por 1, sempre se obtém a soma dos coeficientes. Então, toda vez que você pegar e calcular, na verdade, o P de 1 em qualquer polinômio, você, na verdade, vai ter a soma dos seus coeficientes. Então, vamos lá substituir. Então, na verdade, é calcular o P de 1. Então, vamos calcular aqui o P de 1. Então, aqui P de 1. Então, é só substituir onde tem x e colocar 1. Então, vai ficar menos 3 vezes 1 à quarta, mais 2 vezes 1 ao cubo, mais 1 ao quadrado, menos 1, menos 2. Então, fazendo essas operações aqui, lembrando que 1 elevado à quarta é 1, 1 ao cubo é 1, 1 ao quadrado é 1. Então, na verdade, isso aqui vai ficar assim. O P de 1 vai ficar menos 3 vezes 1,
que é menos 3, mais 2 vezes 1, que é 2, 1 ao quadrado, que é 1, menos 1, menos 2. E aí é só fazer essas operações aqui. E aí, se você olhar bem aqui, ó, eu tenho números simétricos. Eu tenho mais 2, menos 2. Então, a soma de números simétricos a gente cancela da zero. Então, eu posso cancelar aqui esse 2 com esse 2. E se você olhar aqui também, eu tenho mais 1, menos 1. São números simétricos. Da zero a soma, você cancela. E aí, então, só restou o menos 3. Então, a soma dos coeficientes desse polinômio é menos 3, ou seja, quando a gente substitui o valor do x por 1, então dá menos 3. Então tá aí essas duas observações em relação ao valor numérico. Então essa é a parte do valor numérico do nosso livro. Então eu espero que você tenha entendido. Você então, a partir dessa aula, já tem condições necessárias para resolver as atividades do teu livro. E o próximo vídeo que nós vamos produzir vai ser sobre as operações com polinômios. Tchau!